vez mais a cada irmão que está nos acompanhando através dessa transmissão. Quero chamar já aqui o nosso pastor Osias, que já vai estar nos trazendo uma palavra, né, sobre ideologias, um tema muito abrangente e de muita importância aqui para o momento que estamos vivendo, né? A Bíblia fala lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Infelizmente, nós temos no nosso meio muitas pessoas que estão, não dão ouvido para a palavra do Senhor e infelizmente não estão tão assim envolvidos com as coisas do céu. E nesta noite eu quero adorar a Deus pela vida do pastor Osias, que prontamente nos atendeu e nos trará agora uma palavra de encorajamento, uma palavra de muita sabedoria para os nossos corações. Pastor Osias. Muito bem, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vocês querem tomar os vossos assentos? Enquanto eu estiver falando, se houver uma pergunta, Fernando, que pode ser feita, pode fazer um papelzinho, chegar até a nós, que vamos tentar responder. Se não conseguir responder hoje, nós estaremos respondendo a posteriori, né? Queridos, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel. Profeta Daniel, capítulo 7. Livro do profeta Daniel, capítulo 7. Quero ser sucinto para que o pensamento flua, mas preciso de uma introdução um pouco mais longa ao pensamento de hoje. Portanto, convido-vos à leitura da palavra do Senhor. Capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Diz o texto: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Disse Daniel: na minha visão da noite eu estava olhando e vi que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, ou o grande mar. Amém? Até aqui, por bondade. Movimentos e ideologias, um assunto que surgiu na mente, no coração de algumas pessoas que precisam estar aqui, ou que estão antenados com a realidade de hoje, e dizer que é impossível dissociar movimentos de ideologias, porque muitas delas se misturam. Às vezes um movimento surge de uma ideologia, e uma ideologia surge de um movimento. Então, por isso que não vou tentar aqui separar a água do óleo, né? Mas antes de entrar em alguns movimentos, traçar alguns movimentos que existem na nossa história, eu quero falar de um movimento que interessa a todos nós, que amamos a palavra de Deus. Esse texto que nós lemos aqui em Daniel, no capítulo 7, Daniel está em sua cama. Esse menino, ele está no mínimo a 880 quilômetros do mar grande, do mar Mediterrâneo, onde ele teve essa visão. No mínimo 880 quilômetros. E na sua cama ele tem uma visão de que os 4 ventos agitavam as águas do mar Mediterrâneo, ou o grande mar. E ele pôde ver nessa visão que alguns animais, no total de 4, saíam das águas agitadas desse mar. E ali Deus deu a Daniel a revelação da polvorosa em que o mundo já estava vivendo, o mundo político. Então, o meu objetivo nessa introdução é levar você para uma reflexão comigo. Você tem percebido alguma coisa no mundo? Você tem percebido um mundo agitado? Você tem percebido na política, na arte, no cinema, na música, uma agitação? Pois é,
Deus conta com você. Se você tem percebido mesmo isso, Deus conta contigo nesse tempo do fim para fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. O mundo está em polvorosa, o mundo está agitado. E não adianta a gente correr, não tem para onde correr, sabe por quê? Porque quem agitou foi Deus. Foi Deus que agitou. Aqueles 4 ventos agitados, os 4 ventos agitando o mar, foi mão de Deus para mostrar a Daniel os impérios que teriam a sua ascensão no mundo, mas também seriam derrotados, cairiam. Eu vou devagar aqui com vocês, até vocês entenderem, pegarem a minha linha de raciocínio. Então, esse quadro, Fernando, da experiência do profeta Daniel, ele se repete em nossos dias. Pelo menos aos olhos atentos de quem está aí observando o cenário mundial. Tá? E quando você olha a história da humanidade, você vê a revelação progressiva de Deus. Por quê? Dentro do contexto do capítulo 7 de Daniel, você vai ver os 4 impérios que ascenderiam na história. Você vai ver Deus acalmando o coração do profeta com o reino de Deus que não passará. Tudo dentro do capítulo 7. O reino de Deus não passaria. Acalmar Daniel. Daniel ficou aí olhando aqueles animais e disse, espera lá, e o final de tudo isso? O que vai ser o fim de tudo isso? Eu posso antecipar aqui um pouquinho a minha fala e dizer o seguinte: todo esse burburinho que está acontecendo no mundo hoje, Eloana, não pode tirar o coração do crente do centro. Sabe por quê? Nós somos guiados pela palavra. A palavra nos orienta, pastor Valdecir, a permanecer firme nos nossos propósitos. Do jeito que o mundo está ficando perdido, tem muitos crentes se perdendo também, na loucura que o mundo está vivendo. Pastor Valdecir, ontem à noite, o Espírito do Senhor me incomodou muito sobre isso. Muito, muito, muito. Tá? Além de dar seguimento a uma das maiores promessas de Deus ao seu povo, qual seja ela, aquela que está lá em Joel: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Essa experiência do profeta Daniel também, meus amados irmãos, ela aponta para os dias sombrios em que estamos vivendo. Ou seja, o mar está agitado. E aí você fala, mas irmãozinhas, olha, o mar vai estar agitado até quando Deus permitir que esteja. O Filho do Homem desce quando Deus quer que desça. Olha na tua Bíblia, Daniel capítulo 9, capítulo 7, versículos 9 a 12. Deus mostrando para Daniel que quem está no controle, mesmo que o mar está agitado, quem está no controle é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o ancião de dias. É Ele que está no controle. Nada vai mudar. Aleluia. Eu não me espanto. Eu fico chateado, triste, mas eu não me apavoro. Eu fico centrado no meu pino. Glória a Deus. Aleluia. Aí você vai dizer o seguinte: que Daniel estava olhando nas suas visões da noite e vinha um com as nuvens do céu, o Filho do Homem. Ei, depois do vento agitar o mar, 4 impérios levantarem na história, ele está vendo Jesus descendo, aleluia, para assumir o controle de todas as coisas. Está entendendo? Então quem tem a visão de que o mundo está em polvorosa hoje, tem que ficar centrado na palavra. Os rumores que ecoam que ecoam o mundo afora, diz com clareza meridiana que Jesus está às portas. Sim ou não? A loucura que você está vendo no mundo hoje ecoa com clareza meridiana aos nossos ouvidos que Jesus está às portas. E se você pensou aí que eu me referi aqui a esta pandemia, você se enganou. Pois esta pandemia é mais um dentre os muitos sinais apontados pelas Escrituras sobre a evidência da volta de Jesus. Isso aí é só mais um dos muitos sinais que apontam para a sua vinda. Quando eu me refiro aos rumores, eu não me refiro a isso. Eu me refiro a este mundo louco em que nós estamos vivendo hoje.
Lendo esse texto então de Daniel, aqui nós percebemos que a noite é chegada sobre os 4 ventos da terra, sobre os 4 cantos da terra. Momento oportuno para a igreja de Cristo estar aberta às últimas revelações. Isto mesmo, chegou o tempo da igreja de Cristo estar aberta às últimas revelações da sua palavra para o seu povo. O mundo está agitado de um lado para o outro, os homens vivem à beira da loucura. Percebe-se que enquanto o mar grande está sendo agitado, o profeta está fazendo o quê? Está dormindo. Mas não o seu espírito, seu corpo descansando, mas o seu espírito conectado. Você lembra da igreja de Cantares? Eu dormia, mas meu coração velava. Eu dormia no físico, mas o meu espírito está conectado com o céu. Eu não estou desligado daquilo que Deus tem proposto para o seu povo e também para mim. Não posso estar. Olha só. Gostaria gentilmente de fazer um apelo a todos que podem nos ouvir nesse momento. Não ignore o clamor do Espírito Santo por uma vida consagrada a Deus. Posso repetir? Não ignore os clamores do Espírito Santo de Deus para uma vida consagrada. O arrebatamento vai acontecer em breve e muita gente vai perder o bonde, muita gente vai ficar para trás. Ontem à noite Deus me incomodou com esta palavra. O Senhor disse: aponte, fale com seriedade, chame atenção, cobre, para você não passar na história como um pregador de faz de conta. Estamos vivendo dias de faz de conta. Faz de conta que se canta, faz de conta que se adora, faz de conta que se prega, faz de conta que se ensina, e o povo está indo à bancarrota para a vida de pecado e não quer mais santidade. Não ignore então o clamor do Espírito Santo por uma vida consagrada a Deus. Nós não temos muito tempo. Pastor Valdeci, quanto tempo você tem de para pregar ainda nesta terra? Nem eu. Então, esse momento hoje aqui, Fernando e Juninho, para mim, em direção dos jovens e adolescentes, para mim está sendo um momento meio que único, meio que especial. Eu não vou perder tempo. Eu não tenho tempo a perder. Ou eu coloco na mente dessa geração o que realmente a Bíblia está falando a respeito dos últimos dias, ou nós vamos todos perecer juntos. Não. Para Deus é o hoje, o eterno presente para Deus. Amanhã não pertence. Aonde eu estarei amanhã eu não sei, mas só Deus sabe. Você está entendendo até onde o irmãozinho está indo, caminhando até aqui, por favor? Amém? Nós não temos muito tempo. Se você não está disposto, presta atenção, se você não está disposto a ouvir os conselhos da palavra de Deus para esta geração, pelo menos empenhe toda a sensibilidade da tua alma para ouvir o gemido do mundo. O mundo está gemendo. Mas daí, irmãos, isso que tem a ver com isso, não é comigo? Isso não é problema meu. Como não? Então, como já dizia o saudoso pastor Manuel Marcos, pastor Valdeci, ele dizia: nós aqui estamos pisando em favo de mel. Uma igreja que tem tudo e o povo leva tudo na brincadeira, não valoriza realmente a presença nos cultos, com tudo isso que nós temos aqui. Eu ainda estou rememorando o culto do coral, que Deus usou o irmão Wesley de uma forma, aquele coral cantou de uma forma, o Senhor tomou conta da reunião de uma forma. E tem gente que ainda despreza esses momentos e vai chegar um tempo que vai ser tarde demais, sabia? Você vai ter saudade de falar em línguas estranhas e não vai poder falar? Ei, acorda para a realidade da vida. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para dar um puxão de orelha não só para você que está presente aqui, porque ontem à noite Ele já puxou a minha, mas para você que está assistindo na tua casa essa live também. Cuide para ter uma vida de adoração. Se você não está disposto a ouvir os conselhos da palavra de Deus, uma geração desobediente, então pelo menos incline toda a tua alma para ouvir o clamor do mundo. O mundo está clamando, o mundo está perdido.
O mundo está sendo agitado. Então veja, alguém já disse que esta é a pior geração de cristãos que já existiu. Não posso concordar nem discordar porque eu não sei o contexto em que foi dito isso. Mas alguém já disse que esta é a pior geração de cristãos que já existiu. Noemi, você é das antigas. Você concorda com isso? Pastor, vou descer aquele escudo e levar crente carregado para casa, tomado pela unção do Espírito Santo. Essa geração não quer mais isso. Essa geração quer um culto, faz de conta. Essa geração quer um culto, faz de conta que eu fui, faz de conta que eu participei da ceia, faz de conta que eu chorei no culto à noite, faz de conta. Quando na verdade o Senhor cobra de nós aqui um pouco mais de postura, porque o mundo está balançando que nem um caixote velho. Juninho e Fernando, em diretoria da mocidade desta igreja, o Senhor conta com vocês para, aleluia, fazer a diferença nesse tempo. É preciso acordarmos. É pesada a carga, eu sei que é. Imagina a carga do pastor Valdeci. A cruz é pesada. Onde estão os que vão ouvir a palavra? Não quero cobrar nada aqui de hoje não, estou tranquilo, eu estou light hoje aqui. Mas olha essas cadeiras vazias, cadê o povo? Cadê os que se dizem cristãos, adoradores de Jeová? A geração que está vindo aí, Antônio, Kleber, Amanda, a galerinha está vindo aí. Eles vão mirar em quem? Quem será o espelho dessa geração para clamar a Deus e dizer, Senhor, usa-me nessa geração. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Onde está o exemplo dessa geração? Cara, tá difícil aqui, viu? Movimentos e ideologias são assuntos que dificilmente serão vistos em separado. Muitas das vezes eles se revezam contra a sua origem. Um exemplo disso é a ideologia democrática. Ela surgiu dentro do movimento chamado proletariado. Definição, ideologia. O que é ideologia? Cazuza cantava, ideologia, eu quero uma para viver. Que ideologia? Que é ideologia? Nós falamos de ideologia de gênero, de ideologia não sei do que, ideologia disso, ideologia daquilo, mas nós nem sabemos o que se trata ideologia. Você poderia me definir aí em uma frase ideologia? Alguém poderia? Alguém se arrisca? Boa, Maria. Conjunto de ideias, pensamentos, conjunto de ideias, convicções e princípios filosóficos, sociais e políticos, que caracteriza o pensamento de um indivíduo, grupo, movimento, época, sociedade, ou seja, o que produz a cosmovisão deste mundo são ideologias. O que é cosmovisão? A visão de mundo que você tem. É a lente que você constrói para ver o mundo de hoje. Como é que você vê o mundo de hoje? Nós fomos ensinados a ver o mundo pela lente do Evangelho, pela lente da palavra. Mas quando nós não estamos na palavra, nós ofuscamos a nossa cosmovisão de mundo hoje. Por que tanta gente perdida hoje aí? Tantas pessoas perdidas em questão política, em questão religiosa, em questão social. Não sabe definir que mundo, que posição ele toma. Não tem mais visão. O seu óculos da cosmovisão está ofuscado. Eu acho que hoje não esgota esse assunto aqui não. Aleluia. Então isso é ideologias. Mas ela não é de agora. Talvez a ideologia de gênero e outras ideologias novas que você está vendo agora surgiu aí recentemente. Mas a tal da ideologia, quem construiu esta situação, anota aí se você puder anotar. Olha só, uma ideologia estabelece valores e preferências de um grupo e inclui um programa de ação para a execução dos objetivos definidos. Ó, eles têm uma ideologia, têm umas ideias de um grupo que se associa, eles concordam com algumas coisas. Quando vê que a maioria concorda com
algumas metas, eles se reúnem para fazer valer, eles vão agir para que isso aconteça, daquele grupo específico. Agora vocês imaginem quantos tipos de ideologia para atender os anseios do homem carnal, do homem sem Deus, que vai surgir nesse mundo ainda. Não há limites. Não há limites. Quem cunhou o termo ideologia? Foi o francês Destutt de Tracy, no século XVIII. Olha, é das antigas esse negócio. Não é de agora não. Tá? Principais ideologias econômicas. Não vou nem tocar nas sociais aqui agora. Sociais depois. Ideologia liberal clássica ou neoliberal. Essas são ideologias políticas, econômicas, que regem os governos. Eu voto sem saber de nada disso. Eu tomo uma postura política sem saber de nada. Eu tomo um lado político sem saber de nada disso. Eu não analiso nada. Eu quero ouvir o que os outros têm para dizer. Ideologia fascista. Ah, você é um fascista. O que é fascismo? Eu não sei, mas estou falando. Eu acho bonito. Acho legal. Ideologia comunista. Ideologia democrática, surgindo dentro do movimento do proletariado. Ideologia capitalista. Ideologia conservadora. Ideologia anarquista. E não pensa você que é anarquia, não. Anarquista só no nome. Tem muita gente organizada aqui. Tá? Antes de chamar alguém de anarquista, cuidado, que você vai falar. Presta atenção. Ideologia nacionalista. Se vocês quiserem, eu comento uma delas aqui, nós vamos para frente. Senão a gente passa já batido aqui. Comenta uma? Qual delas? Anarquista. Vamos lá. Eita glória. Vamos ver aqui. Vocês estão com sangue no olho, hein, piazada? Vamos ver aqui onde é que está anarquista aqui. Aleluia. Fascista passou. Comunista passou. A democrática. Ninguém quis saber da democrática. Eita glória. A capitalista também ninguém. Está todo mundo sem dinheiro. A conservadora ninguém quer saber. A anarquista. Também. Olha, a literatura que aborda esses assuntos é um universo, Danilo. Se você se propor a estudar uma delas, pegue uma só, delimita bem o assunto e segue, porque é muita informação aqui. Ideologia anarquista foi o que vocês pediram. A ideologia anarquista surgiu na metade do século XIX, após a segunda Revolução Industrial. O teórico Pierre Joseph Proudhon e o filósofo russo Mikhail Bakunin, esse que é famoso, são considerados os seus maiores idealizadores. Uma das maiores curiosidades dessa ideologia, e que já deixou claro o seu posicionamento político e social, é a origem da palavra anarquismo. Anarquismo originou-se da palavra grega anarquia, que significa sem governo. É o que você está falando. Você que está dizendo. Não é? Como é que um país vai sem governo? Então, quando você pensa que às vezes o Brasil é democrático, ele não é. É uma anarquia. Porque qual dos três poderes manda? Qual dos três poderes manda? Você nunca sabe. Na Constituição não está clara. Falando em Constituição, quem aqui tem um exemplar da Constituição em casa? Levanta a mão, quero ver. Uma? Miriri credo. E nós queremos, pastor, entender as coisas. Gente, o volume mais caro está R$40 na livraria Curitiba. Mas nas bancas você acha, você compra o jornal, quase que vem um manual junto. Da Constituição Brasileira de 1988. Os obreiros da casa de Deus tinham que ser os primeiros a ler pelo menos alguma coisa. Para estar um pouco inteirado ali. Para não passar vergonha. Então veja, anarquia. As principais características da ideologia anarquista são, primeiro, estabelecimento de uma sociedade de classes, sem classes, formada por livres e iguais.
Quem é que define? Quem é que consegue isso? Se desde que o mundo é mundo, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Segundo, condena a existência da política e forças armadas. Então vamos bagunçar, porque eu não quero levar um tiro de sal aí. Então deixa eu bagunçar à vontade. Deixa a porta escancarada. Acredita que os partidos políticos devem ser extintos. Defendem uma sociedade baseada na liberdade total, porém responsável. A liberdade que eles querem é libertinagem. Que nem eu falei para vocês, lá dentro tem gente boa. É contra qualquer tipo de dominação, seja ela religiosa, econômica, política ou social. É viver a vida de baderna mesmo. É a favor da igualdade, seja ela de raça, gênero, político, econômico e social. Não acredita que o Estado deva ser extinto, mas luta para que ele não represente a vontade do povo. Meu Deus do céu, vai entender um troço desse? Vocês estão entendendo? Muitos daqueles que você vai votar como vereador, você vai votar como deputado, você vai votar como... Pensam assim. Tá? Essa é a ideologia anarquista. O cara pensa exatamente isso aqui. Ele foi doutrinado exatamente assim. Oi, querido. Em um Estado democrático, o voto seria facultativo e não obrigatório. Com certeza. Então, hoje, nós vivemos um sistema ditatorial travestido de democracia. Com certeza, concordo com você. Concordo com você. Porque num regime democrático o voto não seria obrigatório. Seria facultativo. Mas hoje aqui no Brasil, nós vivemos num país de Estado democrático de direito. Vocês acham que é isso mesmo? Vocês estão entendendo onde é que eu estou chegando aqui? Até onde eu quero chegar? Para que você volte a tua mente lá para a palavra de Daniel, em que o mundo está em polvorosa e você precisa ser um representante da graça de Deus nesse tempo. No carro das ondas levantadas em nossos dias pelos movimentos sociais e inúmeras ideologias econômicas apresentadas acima, temos um sem número de ideologias que estão se levantando. Dentro das ideologias macro, que eu apresentei em torno de 7 ou 8 aqui, vem as menores. E eles brigam entre si. Não pense você que lá dentro daquele partido fulano não tem guerra. Lá eles se acabam na guerra porque as ideologias deles não batem 100%. Há micro ideologias sendo construídas. Irmão, eu estava estudando isso aqui há um mês. É um universo esse negócio aqui. É de você pirar a cabeça e perder os cabelos. Tá? Não há sossego. Tá? E isso parece sem controle, uma vez que tanto as ideologias quanto os movimentos buscam a priori a satisfação humana e, portanto, elas são antropocêntricas em todos os sentidos. É o desejo do ser humano que está em evidência e não o da coletividade. É engano se eu pensar que uma certa linha de partido defende o geral. É engano seu. Não defende, não. Defende os seus próprios interesses. E no carro das ideologias, eu vou tocar num ponto aqui nevrálgico, chato. Eu vou dizer aqui o seguinte, olha, é com certa dose de preocupação que vemos os arraiais dos santos sofrendo os embates ferrenhos para resistir às ideologias novas que estão surgindo aí. Vou falar aqui um pouquinho de cristãos progressistas. Cristãos progressistas. A definição não é minha. A definição é do curso em Sinai que nós temos aqui em Curitiba. Os cristãos progressistas são aqueles que amoldam a mensagem do Evangelho à ideologia contrária a tudo que é verdadeiro. Ou anarquia, talvez com uma ideologia de esquerda, de direita, não sei aqui quem é que está que esse negócio de esquerda e direita também é muito complicado você compreender 100% isso, mas tem cristãos aí que são totalmente a favor do aborto, por exemplo. São a favor do aborto. Favorável ao aborto. Bate palma mesmo. Solta fogo. Aliás, o corpo da mulher, ela tem o seu direito. Estão entendendo? O tamanho da encrenca em que nós estamos convivendo hoje é um mar agitado. Estão dentro das nossas igrejas, são crentes, comungam com a ceia, estão em comunhão perfeita com Deus, mas a mentalidade é totalmente
progressista. Tá? Se tocar naquele assunto nevrálgico lá do casamento de homoafetivo, o que tem? Qual é o problema? Da minha parte está tudo certo. Eu apoio. Cristão progressista. E dentro dos cristãos progressistas, eu vou ler aqui o testemunho de um... Eu vou citar o nome dele porque ele citou no artigo dele. Ele é um colunista do jornal Folha de São Paulo. Depois vocês vejam, dão uma olhada em casa lá com mais tempo. O seu nome é Anderson França. Olha o que ele escreveu. Eu tenho 45 anos de igreja protestante. Uma vida, amigo. Uma vida que se submeteu a muita opressão e chinelada teológica de autoritarismo pastoral. Ou seja, a correção do ministro do evangelho, para ele foi chinelada pastoral. Quando o pastor chamou ele a responsabilidade para viver uma vida de santidade, abandonar o pecado, foi chinelada pastoral. As nossas igrejas estão cheias desse tipo de pessoas. Tá. De preconceito dos irmãos, já fui expulso aos gritos de igrejas, não sei que contexto em que ele viveu isso. Já fui humilhado em público, já vi muita gente ser humilhada, adoecer nesse meio. Mas eu sempre tive em mente que a Bíblia e a fé estavam num lugar mais digno que a prática cotidiana da membresia. Então ele está pegando aqui maus exemplos para colocar todos os crentes no mesmo pacote. Está lá no jornal, o site dele, vai receber processo, está sendo processado por vários segmentos religiosos do Brasil aí. Esse camarada falando isso aqui para mim não afeta em nada, Eluana, não afeta em nada. Mas tem gente que não se aguenta, né? Vai para a justiça e toca o terror lá e quer se vingar. E para mim, meu filho, pode falar. Tá? Olha só, ele segue aqui, olha. Para esse colunista, Flor de Lis é culpa nossa por representar a igreja evangélica em gênero, número e grau de homicídio qualificado. Me chamou de assassino sem me conhecer. Merece processo? Claro que merece. Mas não vou fazê-lo. Não tem porquê. Se você é crente e está lendo isto, agora saiba que a sua mão está suja de sangue pela morte do Anderson do Carmo. Porque você adquire CDs da Flor de Lis, você consome DVDs da Flor de Lis, você consome produtos dessa mulher que é uma assassina, então você também tem as mãos sujas de sangue. Olha o nível que os crentes progressistas têm chegado. E o que você pensa, jovem? Você como crente assembleano, o que é que você pensa a respeito de tudo isso? Qual é o teu pensamento? Qual é a tua ideia? Para onde você está indo? Ou está rodeando, não sabe para onde sair? Ontem foi tenso. Eluana, ontem foi tenso a presença do Espírito Santo. Você entendeu? Já passou por isso, Juninho? Vai lá e faça. A barreira vai levantar. Muito forte. Mas vá, é o tempo. Aleluia. É o tempo. É o momento de abrir a nossa boca e gritar para essa geração. Aleluia. Que o ancião de dias está descendo. Aleluia. O mundo está assim. Chegou nos nossos arraiais, coisa que nós não imaginávamos que chegaria. Chegou. Obreiros, pastores, pensando do mesmo jeito, teólogos, pensando, ensinando, tudo isso, formando uma geração de crentes aleijados, que não suporta Deus diz, senta, meu servo, quero falar com você, você pega e senta. Levanta, meu servo, quero falar com você levanta. Essa obediência não cabe mais nessa geração de crentes progressistas. Pastor Valdecir, você está ministrando aqui, se não for o Espírito Santo, você não sabe aonde a tua palavra está indo. Você não sabe que resultado. É o Espírito Santo que faz a obra. Porque senão estamos todos perdidos.
Eu vou encerrando aqui, porque eu vou passar logo ali na frente, porque o Juninho está ali, coitado. O Juninho é um amor de pessoa. Ama a sua alma. Igreja emergente. São ideologias. A igreja emergente, mesmo longe de ser um fenômeno, ela traz no seu bojo as ervas daninhas que danificam seriamente a vinha do Senhor. São contra os métodos de ensino proposicionais que ensinam verdades absolutas. Ou seja, eu aceito verdades absolutas, pois se eu não estou vendo sinais verídicos, eu aceito pela fé, porque a Bíblia diz que é assim, e o Espírito Santo ministrou ao meu coração, e isso me faz bem. Mas essa igreja não aceita. Não aceita o discipulado bíblico, não aceita a evangelização, nem atividades missionárias que procuram esclarecer as pessoas que precisam aceitar a Jesus. Ou seja, não pregue mais o evangelho, porque isso aí é invadir a liberdade do outro, e aquele outro é teu amigo e está caminhando para o inferno, e por causa dessa igreja emergente, você não pode mais evangelizar. E aí, como é que fica? Aí o nosso jovem fica aí, desse jeito, parados, perdidos. Eu estou falando para os jovens que eu conto mais de vocês, mas irmãos, no modo geral, não tem reação, não tem uma palavra para quebrar isso, não tem nada para direcionar isso. Só a favor de uma hermenêutica pós-moderna, a igreja emergente. Desprezando ao seu bel prazer as regras da hermenêutica sagrada, adaptam os textos ao seu ponto de vista. Val, estão dizendo para nós aí que tudo que você ouviu sobre o Evangelho até agora, esqueça. Viu? Você gosta de pregar, Maria? Junto com o Joãozinho aí no teclado, coisa e tal. Tudo que você já aprendeu sobre o Evangelho, estudou sobre o Evangelho, esqueça. Isso ficou no passado. Nós temos que fazer uma releitura. Escuta, desde menino, desde os 6 anos de idade, que eu caminho para a escola dominical, irmão. Está entendendo? O meu pai tinha 8 filhos, sabe o que ele fazia, Luana? Ele pegava os mais velhos, deixava lá na frente, voltava lá atrás, pegava os pequenininhos que estavam sentados no barranco da estrada, voltava lá, pegava os pequenininhos, passava pelos mais velhos, deixava mais 1 quilômetro na frente, até chegar na igreja todo domingo de manhã. Está entendendo? Eu estou aqui é pela graça, estou aqui é pela palavra. Eu vou morrer pregando essa verdade, eu não vou mudar, não adianta. Eu fui criado na IBD, eu sou fruto da IBD, eu sou fruto da palavra, eu sou fruto do ensino. Aleluia! Não vou abrir mão dessa verdade nunca. Fale o mundo o que quiser falar, eu fico com a palavra. Com a palavra. Com a palavra. Aleluia. Não aceito o discipulado, a evangelização, atividades missionárias. São a favor de uma hermenêutica pós-moderna, desprezando o seu bel prazer os textos, analisar contexto histórico, a impressão do autor original da Bíblia. Que conversa! Aquele era o mundo dele. Um dos seus mentores disse assim: olha, ainda que quisermos entender o Evangelho como ele realmente é, devemos abandonar tudo quanto foi dito a respeito dele antes. Abandone então o que você aprendeu, Valda, na escola dominical, com a irmã Idalina, pastor Valdecir com a sua geração de pastores, Abel com a sua vida na casa de Deus. Abandone tudo isso aí, porque está surgindo uma nova mentalidade de compreender o Evangelho. Ou seja, eles querem rasgar a palavra no meio, mas na minha frente vai ter problema. Na minha frente vai ter problema. Se é crente ou não crente, vai ter problema. Eu fico com a palavra. Eu estava conversando, o Eliezer está aí? Não? O Eliezer ou Eliezer? O Eliezer. Estava conversando com ele esses dias atrás. Está surgindo vários movimentos aí. Vocês devem ter ouvido falar do movimento de Yao, que é Deus, e Yahusha, que é Jesus, né? O mentor maior desse movimento já excluiu, ele escorraçou o 4º evangelho. O evangelho de João, para ele, é um evangelho herético, remendado, tem que ser tirado da Bíblia, não merece crença, não merece confiança,
os crentes emergentes que estão surgindo por aí, e a internet está infestada dessa raça. Aí você convida o jovem para a escola dominical, tem preguiça. Convida o jovem para uma palestra séria sobre a Bíblia, ele não quer. Ele vai ouvir quem? Ele vai ouvir a internet. Esses crentes progressistas, tá? Esses movimentos estranhos que estão aí trazendo erva daninha para o Arraial dos Santos. E o pastor Valdecir, o que eu disse no começo da minha palavra aqui? Nós não temos mais tempo. Eu estou com 56 anos. O pastor Valdecir já emplacou 60? Ainda não. Ele tá pelo fio da navalha. É dezembrão, né? Dia 7 de dezembro, tá chegando aí. Então você veja, o Guilherme, que é meu sobrinho, canta que é uma coisa, canta que é um roxinol. Aí fica com vergonha agora, Piazinho. Canta que é um roxinol, né? Mas aqui, tem profeta de Deus aqui, assentado, Juninho, que Deus vai usar aqui. Vão estar ocupando esse lugar aqui amanhã. Agora, a minha preocupação como ensinador da palavra é o que eles vão pregar. O que terão de ministrar para o rebanho ao assomar o púlpito da igreja, o que é que eles terão para o rebanho? Com toda essa avalanche destruidora que tem entrado no Arraial dos Santos. E o entendimento mais abjeto desse grupo de emergentes sobre a igreja adota uma postura darwinista, quando afirmam que existe uma evolução progressiva da igreja que culminará em um ponto mais alto de aperfeiçoamento, e isso se dará através da igreja emergente. Não precisa se santificar, isso vai acontecer por efeito de evolutivo. A igreja vai chegar num ápice de santificação, Valda, olha só, por processo de evolução, sem ouvir palavras, sem orar, sem jejuar, sem buscar a face do Senhor. Irmãos, aonde você viu isso na Bíblia? Nunca. Então não entra nessa conversa, porque a Bíblia diz que só há um caminho para a nossa santificação, é buscar na palavra os meios de santificação. Eu estou falando de igrejas emergentes. Vou parar por aqui, porque eu não quero entrar na liturgia da igreja emergente. Eu deixo você que é curioso aí, entra lá e vai pesquisar. O que acontece nas liturgias das igrejas emergentes hoje? Você vai dizer, irmãozinho, você estava certo, você estava correto. Aí, quando se fala de questões relativas à igreja, alguém abre o boca e fala, mas o Estado é laico. O que é laicidade e o que é laicismo? Alguém define? Qual é a diferença entre Estado laico e Estado laicista? Alguém? Gente, que ambiente. Eu gosto disso aqui, que o silêncio às vezes ele é pedagógico, mas poxa, nem tanto. Ninguém. Um Estado laico não é laicista. Será que aquele filme pode ser passado agora, aquele videozinho? Vamos passar um vídeo aí de um doutor Alexandro, professor da faculdade, vai falar sobre laicismo e Estado laico. Presta atenção. Pátio do colégio. Aqui, em 1554, foi erguida por Padre Manuel da Nóbrega e o irmão José de Anchieta uma capela, o que seria a primeira construção da maior cidade da América Latina, a quinta maior do mundo, São Paulo. Assim como a cidade de São Paulo, várias outras cidades do país foram fundadas por padres, religiosos ou pessoas extremamente ligadas à religião, sem contar com os asilos, universidades, hospitais, creches, enfim. Se a religião cristã está na base da construção desse país, qual é a razão de reduzir a expressão religiosa ao âmbito privado? Doutor Alexandre, qual é a diferença do Estado laico e do Estado laicista? Pois é, Tiba, nós não podemos confundir Estado laico com o Estado laicista. Uma coisa é um Estado laico, que significa simplesmente um Estado não confessional, não regido por normas religiosas e que não tem uma religião oficial. A palavra laico vem de laikos, né? Significa leigo, ou seja, algo que não seja clerical.
Portanto, Estado laico significa simplesmente um Estado que não tem uma religião oficial, mas que respeita e tolera todas as formas de expressão religiosa. Diferente de Estado laico, nós temos o laicismo, que na verdade é uma forma de ideologia, né, que prega o quê? O racionalismo. Tudo aquilo que não é racional, ou tudo aquilo que tem um pouco de expressão religiosa, é tido como não racional e, portanto, dogmático. Em março deste ano, a pedido da Liga Brasileira de Lésbicas, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou a retirada dos crucifixos e símbolos religiosos dos espaços públicos e prédios da Justiça Gaúcha, com o argumento de que o Estado é laico. Mas um Estado laico significa negar a cultura religiosa do seu próprio povo? No caso, o Brasil é um Estado laico, se enquadra no Estado laico. Mas o que a gente tem percebido é que algumas manifestações, até uma decisão recente, uma decisão da Justiça no Rio Grande do Sul, que tirou, inclusive, objetos religiosos, símbolos religiosos, na repartição de prédios públicos. Isso diz de um Estado laico? Não, isso é completamente diferente do conceito de Estado laico. Aquilo que eu disse, isso é uma posição laicista e não laica. Por quê? Quando se fala em Estado laico, não se ignora a religiosidade de um povo. Se nós olharmos para a realidade do Brasil, nós temos uma história e uma cultura impregnada de religiosidade, né? Nós temos tantas cidades e estados com o nome de santos, São Paulo, Santa Catarina, São João da Boa Vista e tantos outros. Nós teríamos então que demolir o Cristo Redentor, que é um símbolo religioso que professa uma fé cristã. E tantas outras imagens, tantas outros elementos que estão na nossa cultura em que fazem parte da religiosidade do povo. E a Constituição Federal diz que todo o poder emana do povo. Portanto, se o povo é, na sua grande maioria, cristão, e nossa sociedade brasileira é uma sociedade cristã, na sua maioria, esse sentimento religioso do povo deve ser respeitado. Portanto, ter um crucifixo num órgão público não significa ofender quem não é cristão, muito pelo contrário, significa atender aquele sentimento religioso da maioria da sociedade. E no Estado democrático, esta maioria tem o direito de se expressar religiosamente. Portanto, tirar esse símbolo dos órgãos públicos é uma ofensa gratuita à religiosidade de todo um povo, que na verdade visa atender apenas a interesses de uma minoria antidemocrática que busca implantar na sociedade uma mentalidade laicista e não laica. Porque a gente aqui no Brasil tem essa liberdade, mas você acha que essa liberdade corre algum risco? Olha, nós temos muitas leis tramitando no Senado que vão coibir, vamos por assim dizer, a nossa liberdade, né? A partir do momento que algumas leis forem aprovadas e as pessoas, muito mais responsabilidade tem o povo cristão de conhecer essas leis, de acompanhar essas leis e de tentar impedir que isso aconteça. É uma coisa muito, muito difícil você afirmar, olha, realmente seremos perseguidos ou não. Mas nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que estão ao nosso redor. Nenhum país se fechou ao evangelho da noite para o dia. Leis começaram a tramitar, situações religiosas começaram a tomar, né, um rumo e as pessoas não se deram conta disso. Se nós pegarmos, né, os países mais perseguidos, que são os países da janela 1040, né, que nós chamamos, foi onde começou o cristianismo, né? Foi onde Pedro passou, foi onde Paulo passou, né? Foi onde tudo começou e hoje se fechou. Então nada acontece de uma hora para outra. Começa devagar. Então é hora de nós estarmos atentos ao que está acontecendo também no nosso país. Algum comentário? Fernando? Algum comentário aqui? Tá claro o vídeo? Tranquilo? Então vejam, senhores, por que essa ação lá no Rio Grande do Sul foi ilegal? Porque as restrições ao respeito da União, do Distrito Federal, dos estados e municípios com respeito à religiosidade, é não fazer igreja,
não construir cultos. E lá no parágrafo 19 do artigo que trata dessa questão, na Constituição, nada fala de símbolo religioso. Então, foi uma atitude arbitrária do legislador na época, e isso aí, meu irmão, ele feriu frontalmente a Constituição brasileira, mas ninguém fala nada. Tá? Cuidado com essas coisas. Fala, meu querido. Paulo, ele estava batendo muito nessa tecla, né? Quando ele estava exortando o próprio Timóteo e também ali as igrejas ali, as 7 igrejas ali, no João também fala da exortação de Deus, porque realmente o pessoal tinha alguns adeptos ali, alguns movimentos que já estavam entrando na igreja, né? Então, quando Deus fala, né, que na verdade o meu povo perece por falta de conhecimento, é justamente por esse motivo, porque hoje o Testamento até aqui está sempre batendo nessa tecla com essas falsas doutrinas, né? Com agora, na verdade, as falsas doutrinas agora está mascarada com o pecado também. Lá era um jeito, hoje tem uma máscara, mas então eu percebo que realmente nós como cristãos nós deveríamos sim se apegar mais às coisas do céu, se apegar mais aos ensinamentos que, né, todos os pastores aqui, todos os dias aqui tem na nossa igreja, e é por isso que muita coisa está entrando dentro da igreja, né? Essa erva daninha que está entrando aqui é justamente por falta de conhecimento, ou seja, como o pastor acabou de mencionar, muita gente agora está em outro vibe aí, né, e está deixando, por exemplo, uma palestra como essa, maravilhosa, que nos edifica, que nos fortalece, nos ensina, mas estão trocando isso por outras coisas. Verdade. E é por esse motivo que acaba comendo outras coisas, né? E comendo outras coisas acaba dando o que deu, né? Então, hoje, todas essas ideologias que nós vemos aí, tudo isso aí, na verdade, é o nosso inimigo que está introduzindo dentro das nossas igrejas, introduzindo dentro das nossas famílias, uma forma de pensamento totalmente contrária aos nossos princípios. Então, e quem não está fundamentada nessa palavra, quem não está realmente fundamentado, está ensinado através dessa palavra, ele vai experimentar outras águas aí, porque ele não está fundamentado aqui. Então, esse que é o perigo, né? Você lembra quando eu falei desse movimento de Yahshua? O pensador lá desse movimento, ele tem um ódio doentio contra o Evangelho de João, porque exatamente o Evangelho de João vai provar a deidade de Cristo, e ele nega que Jesus era Deus. Ele nega peremptoriamente que Jesus era Deus. Então, é umas coisas que vai entrando aí que nós temos que tomar cuidado, né? Então, aqui nós estamos fechando aqui sobre a questão da laicidade do Estado, a proteção ao culto, ao lugar de culto, não está apenas no preâmbulo da Constituição, que diz assim, olha, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Não está só nesse preâmbulo aqui, porque nos demais códigos de proteção, no 5º artigo da Constituição, que fala sobre a liberdade de crença e de expressão, você pode ver ali que, você sabia que o casamento religioso tem efeito civil? Pelo zelo que tem. Depois a Ju colocou aqui no Correio Brasiliense, Tribunal Superior Eleitoral discute punir abuso de poder religioso. Olha só. E é uma mordaça, né? Isso é uma mordaça, pode ter certeza que é. Então, voltando aqui, Fernando, se você analisar toda a Constituição, o casamento religioso tem efeito civil. E isso desde o dia 10 de maio de 1951. Então, se o pastor Valdecir vier, o escrivão, o casal não quer casar lá no cartório direto, quer fazer o casamento civil aqui, o pastor Valdecir, ele é o escrivão ad hoc ou ad hoc, que vai fazer todo o trâmite aqui, e o casal sai daqui com toda a documentação. Ele só pega a prévia lá da autorização no cartório. Porque pela lei, pela legislação, o casamento civil religioso tem efeito civil
Tal é o zelo que a nossa Constituição tem para com a nossa vida religiosa. E muitos irmãos não sabem disso, né? Fechando aqui para nós irmos para casa, porque o negócio é isso mesmo, né? Ideologia de gênero. Aqui, eu vou pular aqui um pouquinho a parte da pesquisa que eu fiz, que alguém vai dizer aqui que ela se baseia em coisas infundadas, né? Ela é um ataque à criação de Deus, ela é um ataque também frontal à ciência, porque, grosso modo, o que ela prega? Que ninguém nasce homem ou mulher. Tá? Você nasce, a ideologia de gênero, ela prega com todas as forças que a questão homem ou mulher é uma constituição social. É a sociedade que impõe isso. Você nasce, quando você nasce, você não é nem homem e nem mulher. Mas a biologia ensina o contrário. A biologia ensina o contrário. Agora, qual é o problema? Que eu não vou entrar aqui a fundo, porque, primeiro, que eu não sou psicólogo, tá? Eu sou um curioso em psicologia. Alguém aqui já ouviu falar de ânimos e ânima? Alguém já ouviu falar? Bom. Ânima e ânimos, esses termos, eles fazem parte da escola da psicologia analítica de Jung. Quem segue a linha junguiana da psicologia trabalha muito essa linha. O pastor Manuel Marcos, ele era Sigmund Freud, ele era freudiano, gostava do Freud, né? E Freud era louco, né? Mas ele gostava muito do Freud. Tem um parafuso a menos. Então veja, freudiano. O que o Jung descobriu? Ele era aluno de Freud, mas ele pesquisou algumas coisas e disse: olha, aqui dentro, na minha psique, no meu subconsciente, não no consciente. O consciente, você sabe que tu és mulher, mas você luta com o teu subconsciente, que é masculino. Então, na tua psique, não na física, não na sua biologia, não na sua bios. Você tem o lado masculino e o lado feminino. E isso é ciência. Tá? Quando a criança está em formação, o ânima e o ânimos estão em desenvolvimento. Segundo a teoria de Jung, a criança projeta-se buscando um correspondente ânima na mãe e um correspondente ânimos no pai. E quando essa criança não tem a figura do pai? Problema. E quando essa criança não tem a figura da mãe? Problema. Problema que acarreta para a vida toda. Porque eu vejo algumas pessoas questionando: mas irmãozinhas, menininho pequenininho já tem trejeito. Não é homossexual ainda, calma. Ele está em desenvolvimento do ânima e do ânima. Ele está buscando o equilíbrio entre esses dois arquétipos que existem na sua psique. Aí a influência do ambiente, a influência da presença de alguém vai influenciar para a vida toda. Eu disse aqui na escola dominical, os irmãos ficaram meio assim olhando para mim. Não tem aquela mulher que dirige carreta? Constrói casa? Mas é uma mulher, mãe de filhos. Só que nela, o ânimos desenvolveu acentuadamente. Quando fechou o equilíbrio dos dois arquétipos, na psique dessa mulher desenvolveu mais um ânimos. Ela corta a lenha, ela edifica a casa, ela trabalha de pedreiro, ela trabalha de mecânico. Não está ligado à ideologia de gênero aqui. O ânimos e o ânima é trabalho voltado para quem você é, como você se vê. É o teu self, como você se vê lá no profundo da sua existência. Não tem aquele irmão que gosta de fazer bolo, que adora lavar louça, nem que seja com carro de vassoura, né? Do lado. Aquele homem que ele é emotivo, ele é todo doce, mas é homem. Tem ou não tem?
gosta de cozinhar, gosta de costurar, gosta de bordar. Qual é o problema? Credo, irmãozinhos, o que é isso, mãe? O ânima nele está muito desenvolvido. Qual é o problema? Ele é macho, ele é homem. Só que o ânima desenvolveu mais nesse ser. Ele tem a consciência de que ele é homem, consciência profunda. O consciente dele é homem. O subconsciente, ele luta com o feminismo que existe dentro dele. Eu estou falando para vocês aqui agora, complicado esse negócio, mas é ciência. Olha só, esses arquétipos são contrapontos da psique humana. Na prática, o ânima está geralmente associado à sensibilidade, à sensualidade, à paciência, à ternura, à vaidade, ao predomínio do emocional sobre o racional. Nem toda casa é o homem que é a razão, não. Nem toda casa, entre os casais, nem todo casal a razão está com o homem. Às vezes a mulher é mais racional do que o homem. Aí os conflitos do casamento, exatamente aqui. Eu estou sentindo que vou ter que voltar com esse negócio aqui. Estou sentindo no meu espírito. Não é revelação não, tá? Então veja. E o ânimos, irmãozinhos? O ânimos, ele está geralmente associado à retórica, à rigidez, à objetividade, à agressividade física, ao autoritarismo, cabra macho, não sei o que, aquela macheza toda, está mais ligada ao ânimos dele. A ânima é projetada na mãe, o ânimos é projetado no pai. Assim, sendo esses arquétipos sombras do nosso inconsciente, a criança vai lançando suas primeiras projeções dos pais. Na falta de um dos dois, a criança se projeta nos parentes mais próximos, olha o perigo, nos próximos, mais próximos, ou mesmo da professora ou no professor. Quem é que dá aula para o seu filho? O que pensa o professor do seu filho? Que ideologia ele expressa? Ah, irmãozinhos, eu não estou nem aí, isso não me interessa. Interessa sim, e muito. Assim vai chegar ao menininho ou a menininha que mais se atrai a essa pessoa, e por conseguinte ao namorado ou a namorada, e por fim ao esposo ou ao marido na vida adulta. Mas é daqui de cedo que vai construindo, buscando o equilíbrio do arquétipo que existe entre essa pessoa, na sua psique, e lá no futuro decide muita coisa. Por que às vezes a pessoa se casa e fala, poxa vida, 1 ano de casado, não era isso que eu vi em você não, você mudou. Não mudou não, estava sempre ali do lado e você não viu. Estava sempre ali, o arquétipo você não viu. Oh, mas 2 aninhos agora, porque você projetou o arquétipo, o equilíbrio construído durante toda a sua vida, você olhou e disse, é esse. Ou é essa. Mas, contudo, porém, entretanto, você vai ver que essa pessoa era diferente, totalmente diferente. Aí vem a decepção, casamentos não duram 1 ano. Quando duram? Porque houve esse choque de pensamentos. Estão entendendo aqui, gente? Ideologia de gênero, a famigerada ideologia de gênero, construída nas bases do pensamento marxista. O Karl Marx, no seu livro O Capital, ele diz que a família tem que ser destruída mesmo. Ele fala com todas as letras. Quem já leu O Capital? Alguém já leu? Pelo menos o Manifesto Comunista vocês já leram, que é tão curtinho, né? 68 páginas. Quem não leu precisa ler, gente. Então veja, irmãos, ideologia de gênero. Nós não concordamos, nós discordamos, porque a Bíblia diz, e no princípio Deus fez macho e fêmea, e ponto final. Amém? Amém? Mestre, eu estou encerrando aqui, eu espero ter ajudado. Eu não tive reação nem com o sorriso de vocês por causa da máscara. Não sei como é que foi a recepção, não sei como é que foi a aceitação aí, mas esse é o caminho de nós estarmos sentados mais vezes e conversando essa temática tão maravilhosa. Pastor, uma pergunta, pastor. Tá. Também tem os bolcheviques também, eles tinham esse viés também, esse viés ateísta, né? E por esse motivo eles baniram, né, a família, né? Os bolcheviques, eu acho que o pastor já deve ter lido sobre isso. Então eles baniram a questão da família, porque eles entendiam que a família é negócio de cristão e nós, como tem um viés mais ateísta, então nós não vamos mexer com esse negócio.
e eles baniram. Só que com o tempo eles viram que eles estavam perdendo a rédea do negócio, que eles depois decretaram uma lei para que, né, o homem tinha que casar com uma mulher só, enfim. Mas isso é um reflexo do que acontece numa sociedade onde... Fernando, deixa eu dizer uma coisa a você e a todos nós aqui. Eu respeito quem admira Marx, Karl Marx, Engels, grandes filósofos, grandes pensadores. Mas quando você vê um homem que nunca trabalhou na vida, Karl Marx nunca trabalhou na vida, odiava o trabalho. É esse cara que vai escrever sobre o trabalho? Família. A esposa sustentava ele. Vamos pesquisar lá. Vou dizer que eu estou falando alguma asneira aqui. A esposa sustentava ele. A criança dele morreu de fome, uma menininha, que não tinha o que comer. E onde estava esse grande pensador? Onde estava ele? Nas tabernas. Se embriagando, a esposa sofrendo em casa com a criança doente. Ela entregou os pontos porque não tinha mais o que fazer com a menina. Morreu nos braços da mãe. É esse cara que eu vou ouvir, o Danilo? Ou eu vou ouvir o que este livro fala sobre a família? Posso ler ele para aprender, por conhecimento, mas eu vou ouvir sempre a poderosa palavra de Deus. O que ela diz sobre a família eu creio, eu defendo, eu prego, eu ensino e ponto final. Pergunta: qual deveria ser a opinião do cristão em relação ao caso do aborto realizado na criança de 10 anos? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu recebi umas 10 perguntas dessas sobre esse caso. Primeiro, o que o artigo 128 da Constituição diz? Aborto permitido quando a mãe corre perigo de vida, salva a mãe e a criança se vai, ou em caso de estupro. O que o médico fez, ele estava dentro da lei. Agora, o que a minha consciência cristã diz? E a faculdade não é obrigatória. Por quê? O que a declaração das Assembleias de Deus fala? Alguém me perguntou, eu até respondi. Eu digo, olha, deixa isso com o Estado. Cara. Deixa isso com o Estado. Agora, eu não sei qual foi o motivo que levou o movimento ir lá na frente do hospital fazer aquele estardalhaço. Não me representa. Sinceramente, não me representa. Né? Qual é o motivo? Motivo político? Que interesse tinha aquele grupo lá para tocar aquele terror na frente? Olha o que essa criança já sofreu na vida e vai sofrer. Vocês acham que o aborto resolveu o problema? Deixar ela gerar o filho resolveria o problema? Estão entendendo o tamanho da encrenca? Como é que eu, como pastor, me posiciono? Se fosse no Arraial dos Santos, eu digo, olha, eu aconselharia. Porque a igreja é igreja, Estado é Estado. Eu aconselharia, na nossa visão assembleiana, é melhor deixar crescer, ter a criança e doar. Parte para doação. Agora, se a família não quisesse ir pela lei, também todo o direito que tinha. Agora, veja, queridos irmãos, o aborto, o que precedeu o aborto, uma injeção de cianureto no coração da criança. Quem sofreu? Mais. Ou a tua visão teológica diz que a vida começa com 18 anos e não no ventre da mãe. A nossa visão teológica assembleiana, a criança, a vida começa no seio, no ventre da mãe. Já é uma vida, já é uma alma, já tem os seus sentimentos e valores. Feto. Não é a extensão do corpo, não é uma berruga. Entendeu? É porque, gente, o movimento feminista é uma coisa, o feminismo é outra coisa, que é outro movimento que eu nem toquei aqui. Nem toquei aqui. Mas veja,
O feminismo vai pregar aí, não o movimento feminista, que você sabe que tem as suas bandeiras lá. Mas o feminismo vai dizer o seguinte, que a criança é como se fosse um ser estranho, um corpo estranho. E a mulher tem todo o direito de expeli-lo quando ela quiser e como quiser. Olha só. Esse é o mundo que estamos vivendo hoje. Então, com relação, qual seria a opinião do cristão? É o seguinte, olha, na nossa questão aqui, nós obedecemos o que está na legislação. Deixa o Estado operar, fazer lá. Agora, se vier pedir a minha opinião pessoal, eu vou dizer, olha, eu aconselharia deixar a criança viver. Que é assassinato do mesmo jeito. Agora, se tivesse um corpo de psicólogo que dizia assim, olha, ela vai sofrer menos assim ou assado, aí nós iríamos sentar para conversar. Olha, esse é um assunto novo no Brasil, inusitado no Brasil, que nós temos que começar a construir nosso pensamento a respeito disso. É o tal negócio, pastor Valdecir. Matar, é que nem, você sabe aquela história do médico, essa história verídica, a mulher foi no médico com uma criança e já grávida do segundo. 5 meses ou 6 meses de gravidez. Ela chegou para o médico e disse, olha, eu queria fazer aborto, doutor. Mas doutor, o ginecologista dela, ou será o obstetra dela, olhando, disse, mas por que a senhora quer matar essa criança? Por que a senhora quer abortar? E tentou desfazer da ideia, a mulher da ideia, não teve jeito. Ela disse o negócio seguinte, vamos fazer o seguinte, deixa essa criança nascer, essa que está na tua barriga, e depois nós matamos a mais velha. Aí você fica com o filho do mesmo jeito. Não, misericórdia, doutor. Mas você não quer matar um? Mata o mais velho, qual é a diferença? Deixa o que está no ventre nascer e mata o mais velho depois com a pancada na cabeça. É o mesmo crime. É o mesmo pecado, gente. Estão entendendo, gente? Então, olhem na Constituição brasileira o que ela diz. E a nossa visão cristã é o seguinte, a visão assembleiana é, deixa nascer. E a mãe direciona para a doação se não quiser ficar com o filho. Mas dificilmente vai doar, porque ao olhar aquela carinha de joelho depois de nascida, vai esquecer. Talvez até a violência do estupro que sofreu. Algumas, né? São marcas indeléveis na vida da mulher também, que não dá para esquecer e para passar a mão por cima, né? Mas mais ou menos por aí. Eu acho que eu respondi aqui a contento essa pergunta. Como definir a linha que separa o livre-arbítrio da crença em ser contra o casamento homoafetivo? Gente, primeiro que o casamento homoafetivo não é crença. Primeiro que o casamento homoafetivo não é crença. É constituição social. É produto de movimentos. É produto de ideologias. Tá? O cristão é contra, mas também deve respeitar as escolhas do livre-arbítrio alheio. Sim. Tá, veja bem. Meu amigo é homossexual e quer casar. A lei do Estado autoriza? Meu filho, problema dele. Agora, qual é a tua opinião? Eu sou contra. Pegou aí? Qual é a sua opinião? A minha opinião, sou contra. Mas o meu amigo vive uma vida assim, assada, ele é meu amigo. Vai continuar sendo meu amigo. Não muda nada, vai continuar sendo meu amigo. Mas a minha posição de cristão vai permanecer assim. Eu não posso trair a minha consciência por causa de um erro de alguém. Não posso trair a minha consciência de jeito nenhum. Quem faz isso ou é covarde ou não sabe que mundo em que vive. Ficou claro aqui, gente? Olha, ame o homossexual, respeite a vida dele, o lado social que ele vive, ame essa pessoa, mas dentro da oportunidade, diga, eu não concordo por isso, por aquilo. Você tem o dever de fazer isso. Amém ou não amém? Juninho, Deus te abençoe. Espero ter ajudado alguém aqui nessa noite. Amém. Glórias a Deus. Quantos dão graças pela vida do pastor Osias? Amém. Queremos que mais para frente nós estaremos marcando outro momento para estarmos juntos falando mais sobre este tema e vários outros. Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta para realizar? Alguém se prontifica? Fora esses dois que nós já recebemos? Não? Então tá bom. Que Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco, a você que acompanhou da sua casa. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Neste momento estaremos encaminhando para o nosso pastor, que estará fazendo as considerações finais
E quero lembrar vocês também que no próximo sábado será o nosso culto de jovens e adolescentes. E estará ministrando conosco aqui o presbítero André Santos, ele é dirigente da IADSE Planta Evarista. Esse menino é bom, hein? E ele estará ministrando aqui para nós no próximo sábado. Será o culto com nossos jovens, nossos adolescentes, nossos vocais estarão louvando ao Senhor. E eu convido a você a estar presente aqui e também, se você não puder estar presente, você acompanhe do seu lar a nossa live, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, cada um que esteve aqui nesta noite. Nós agradecemos muito o apoio e agradecemos muito por cada um dos irmãos que esteve aqui conosco. Que Deus abençoe grandemente a cada um. Pastor. Muito bem, meus amados irmãos, queremos louvar a Deus por esta palestra. Que Deus abençoe o pastor Osias de forma muito especial. Amanhã, queridos irmãos, nós iniciaremos a nossa Santa Ceia presencial, exatamente às 9 horas da manhã. Queremos convidar todos vocês que estão aqui para que venham presencialmente. Eu gostaria que os jovens, as pessoas mais jovens, que não estão em grupo de risco, viessem participar da Santa Ceia presencial, né? E às 10 horas nós estaremos atendendo pelo sistema drive-thru. Então, às 9 horas, pontualmente, tudo tem que estar devidamente testado, como diz a piazada, para nós não pagar mico, né? Equipe de apoio, tudo posicionado, né? Tudo certinho, irmãos. Para a gente só chegar às 9 horas e iniciar o culto. O evangelista César Nunes, ali da Congregação do Sol Nascente, ele estará ministrando a palavra de Deus para nós, na Santa Ceia do Senhor. Uma palestra bastante importante e gratificante para todos nós. Que Deus abençoe os nossos jovens, né? Não vamos sair por aí aceitando todas as ideologias, né? Todas elas, porque são várias ideologias, né? Então, cada uma, ela parte para uma situação totalmente diferente. A minha neta chegou em casa e ela ligou, pagou mensagem para mim e perguntou assim: vô, Deus tem gênero ou não tem? Ela falou, eu fiquei em dúvida, vô, porque a professora contou, e agora a aula tudo online, que a maioria dos artistas, eles se apresentam fazendo o papel de Deus. E a professora diz que Jesus não tem gênero. E que Jesus pode ser homem, e que pode ser mulher, e que pode ser o que a gente quiser que ele seja. Aí ela dizia, eu fiquei em dúvida com isso. Então observe o que é que estão tentando fazer com a mente de nossas crianças. Então toda ideologia que confronta a Bíblia tem que ser rejeitada por nós. A Bíblia está de acordo? Está. É bem-vindo. A Bíblia está em desacordo? Então rejeite. Não será bem-vindo por hipótese alguma. Tá bom? Porque tem muita coisa que são produto de uma mente doentia e que quer difundir no meio da sociedade. O marxismo, ele hoje tem tomado uma proporção muito forte na cabeça das pessoas, né? E nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. Não podemos permitir que isso se alastra dentro do nosso contexto social. Quanto menos dentro da nossa igreja. Tá bom, queridos irmãos? Então, a igreja, ela não é um estado independente. Está sujeita às leis, às determinações? Sim. Mas nós temos uma regra de fé a seguir. E a nossa regra de fé é a Bíblia. Amanhã ou depois proíbe o uso da leitura da Bíblia por todos os crentes, nós vamos aceitar isso? Não. Vai resultar em dor e em sofrimento? Sim. Mas a Bíblia diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a minha fidelidade, ela deve continuar a palavra, independente das decisões do Estado. A minha salvação, ela está acima de tudo. Então, é isso que torna um diferencial.
Então não fiquem com medo de ir para a igreja. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Karen. Terminou a quarentena dela, está bem, tá? Fiquei maravilhado, glorifiquei o Senhor. A irmã Márcia Mateus, que também estava preocupada, mas fique tranquilo. Tá, não tem nada, fez esse exame, está zerado, tá bom, irmão? Glorificamos o Senhor. Então as pessoas dizem o seguinte, olha, irmão, shopping às vezes lotam, os ônibus estão que você não consegue nem respirar. Aí você percebe a pessoa conversando. Você vai na igreja hoje? Naqueles ônibus lotados, rapaz. Não, ainda não é seguro. Aí você vai na praia e você não consegue nem andar. É gente colado na outra. E conversando, vamos ao culto hoje? Tem culto presencial, você vai? Não, não é seguro ir na igreja ainda. Hein? Então, está assim. Gente, este é o lugar mais protegido que nós temos. Existem cuidados, proteções. Aqui ninguém entra sem o uso da máscara, sem higienização das mãos. Aqui dentro da igreja é o lugar menos próprio para ser contaminado por essa doença. Essa é uma verdade. Veja o distanciamento, as cadeiras distantes do outro. Termina o culto, cada um vai para a sua casa. As cadeiras são higienizadas uma por uma. Não existe contato pessoal. Eu não sei por que as pessoas têm medo. Ou isso se tornou uma desculpa para não reforçarmos o nosso comprometimento com Jesus Cristo. Eu vejo que é mais para isso. Amanhã à noite, nós teremos o grande culto de missões. E é importante que os irmãos, será às 19 horas, já confirme a sua presença. Vamos ouvir o nosso presidente. É uma grata satisfação poder fazer um convite muito especial para você que está me assistindo agora. Trata-se da nossa Escola Bíblica de Casais, promovido pela Assembleia de Deus em Curitiba, nos dias agora 16, 17, 18 e 19 de setembro, de quarta-feira até sábado, ocasião em que serão proferidas palestras muito interessantes. Pastor Pablo Arthur, de Londrina, estará falando sobre o tema o altar, a família e a volta de Cristo. Já o pastor Aguinaldo Betti, de Campinas, São Paulo, estará abordando um tema muito palpitante sobre um alerta da expressão nova, conhecida agora como novo normal. E o pastor Neilson Silva, aqui de Curitiba, com o tema Batalhas Espirituais, Armaduras de Deus e a Família. Você, marido, você, esposa, não pode perder esta escola bíblica de casais. Até porque será um evento 100% online, não haverá necessidade de inscrição e sem custo. Eu tenho certeza absoluta que esta será uma grande oportunidade de fortalecimento dos laços conjugais da nossa família. Oro no sentido de que você, querido casal, seja muito abençoado por Deus. Deus te abençoe e faça um bom curso. Amém, irmão. Então, os casais, irmãos, será 100% online. Acompanhe esses ensinamentos, né? Acompanhe esses ensinamentos. Não deixe isso de lado. Nosso compromisso matrimonial, ele precisa também de manutenção, né? E isso é importante, se faz com palavras, com orientações, sou um homem de Deus, né? Então não há dificuldade. E hoje nós, assembleianos, nós não temos essa cultura de acompanhar
as transmissões através celular, pelo amor de Deus. Nós fazemos nossos cultos aqui, 40 pessoas, 30 pessoas online. E qual é a pessoa que não tem um celular em casa? Todos têm. Mas é tanto atrativo que nós esquecemos que este momento do culto é sagrado. Eu na minha casa, você na tua casa, irmão, horário do culto, para tudo. Fala, agora eu vou cultuar o Senhor, é a hora do culto, eu vou cultuar a Deus. Nós temos que aprender a fazer isso. Sexta-feira, o Espírito Santo me tomou na minha casa, eu sozinho ali, eu tive que compartilhar isso numa live. Foi maravilhoso, a alegria do céu. Sim, olha, é uma coisa impressionante. Você, quando você está em sintonia com Deus, não tem nada que me segura, que me prende. Eu não sei como que as pessoas conseguem passar horas e horas sem ao menos dizer, ô Jesus, tu és maravilhoso. Reserva o horário do culto para você cultuar o Senhor. É quarta-feira, você sabe, hoje é o culto de ensinamento doutrinário. É 8 horas que começa, paro agora, e agora eu vou cultuar o Senhor no recesso da minha casa, junto com os irmãos. Ali a gente vai estar orando e pedindo a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Isso é importante. O que essa gente está fazendo aqui com esses equipamentos ligados? É para levar essa mensagem até você que ficou em casa. Valorize isso. Deixa Deus abençoar a tua vida. Vamos estar em pé. E eu espero todos amanhã, às 9 horas, pontualmente, para o grande culto da Santa Ceia do Senhor. Os irmãos que são dizimistas, ofertantes, vai ter a estrutura toda montada para poder atender com muito carinho a cada um dos irmãos. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por esta noite, pelos ensinamentos da tua santa e gloriosa palavra. Abençoe cada jovem. Querido eterno Deus, que a tua bênção, Senhor, alcance a cada um deles e também a sua família. Eterno e soberano Pai, dê a todos uma noite de paz abençoada. Em nome de Jesus nós oramos. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. E nós dizemos, Deus os abençoe em paz.